E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje vou comentar um conteúdo com vocês que é bem interessante aí dentro da biologia. Esse conteúdo interessante recebe o nome de vírus, ok? Então se nós pegarmos os reinos, né? Então vamos pegar então os reinos que nós conhecemos. Reino protista, nós temos protozoários e algas. Reino monera, nós temos as bactérias, cianobactérias. Reino fungi são os fungos, reino plantae as plantas e reino animalia os animais, certo? Então, destes 5 reinos que eu citei para vocês, em nenhum deles eu disse que estavam os vírus. Por quê? Porque os vírus eles não são considerados como seres vivos, né? Então acredita-se então que são entidades biológicas. Mas como assim? O vírus, na verdade, ele vai funcionar da seguinte forma. Nós podemos definir esse vírus como sendo um parasita. Então, o parasita é aquele indivíduo que vive em outro organismo e essa relação ela causa prejuízo para um deles. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o nosso organismo. Então, o nosso organismo ele vem e pega uma gripe. Então, a gripe, por exemplo, é causada por um vírus. Então, esse vírus da gripe ele vai se alojar nas nossas células e vai causar prejuízo para quem? Para o hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? Somos nós. Então, o vírus ele é considerado como um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa necessariamente de uma célula aí para transmitir aí suas informações genéticas, ou seja, para manifestar aí uma determinada doença, ok? Essa palavra vírus, ela deriva do latim, e ela derivando do latim, isso significa veneno, ok? Vamos lá, como que é a estrutura de um vírus? Então o vírus basicamente, ele vai ser formado por um capsídeo, certo? E esse capsídeo, ele é de proteínas e vai envolver o quê? Vai envolver ali o seu ácido nucleico, que pode ser o RNA, ácido ribonucleico, ou pode ser o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, certo? Em alguns tipos, então, essa estrutura envolvida, ela tem uma capa, e essa capa lipídica apresentando aí diversos tipos de proteínas. Então, como estávamos comentando, o vírus ele sempre dependerá de uma célula aí para replicar o seu material genético. E essa célula pode ser tanto eucarionte, como por exemplo a célula de um fungo, ou pode ser tanto procarionte, como por exemplo a célula de uma bactéria, certo? A classificação do vírus, ela vai depender do seguinte, ela vai depender do tipo de ácido nucleico que ele apresenta, beleza? Das características dos sistemas que envolvem os tipos de células que infectam, e ainda de acordo com essa classificação nós teremos então aproximadamente 30 grupos de vírus. Como que acontece o processo de reprodução desses vírus? Nós teremos 2 formas, a primeira chamada de ciclo lítico e a segunda de ciclo lisogênico. Como que funciona então o ciclo lítico? Então no ciclo lítico o vírus chega, se aproxima da célula em um processo chamado de fixação, certo? E quando ele se aproxima da célula, o que ele faz? Ele vai injetar o seu material genético dentro dela. E esse processo nós vamos chamar de injeção. Então, dentro das células, certo? Dentro das células, nós teremos então as partículas de DNA e RNA. Então, essas partículas de DNA e RNA que foram injetadas, elas vão fazer o quê? Vão se multiplicar, né? Elas multiplicam então dentro da célula. E quando ela se multiplica, novos vírus serão formados, né? Com recursos de quê? Com recursos da própria célula onde foi infectada, certo? Quem são os recursos então? São as enzimas, os nutrientes, etc. O que acontece logo depois? Essa célula morre e quando ela morre, ela faz o quê? Ela liberta então para todo o sistema novos vírus. E esses vírus então que foram formados anteriormente passam então a infectar aí novas células, certo? Como que é o ciclo lisogênico? Lá no ciclo lisogênico, o que acontece? O vírus ele vem e coloca o seu material genético dentro de uma célula. Então, esse material genético ele passa a fazer parte do DNA celular. E quando esse material genético passa a fazer parte do DNA celular, o que acontece então? Ele vai ser replicado junto na célula durante aquele processo chamado de mitose. Quais doenças nós teremos então que são causadas por vírus? Então nós poderíamos citar aqui a hepatite, o sarampo, a cachumba, a gripe, a dengue, a poliomielite, a febre amarela, a varíola, a AIDS e a catapora, dentre outras diversas, certo? Lembrando que cada vírus ele só vai atacar uma célula que é específica, certo? Se nós pegarmos, por exemplo, então o vírus o HIV. Então o HIV, então nesse caso, o vírus causador da doença da imunodeficiência adquirida, ele vem e ataca quais tipos de células dentro do organismo? Ele vem e ataca as nossas células de defesa. Então eles atacam exclusivamente os linfócitos T4.
Se a gente pensar assim, qual que é a função de uma célula de defesa? A função de uma célula de defesa, como o próprio nome já diz, é ajudar o nosso sistema imunológico, é compor o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, assim, quando nós pegamos uma gripe, então nós ficamos lá por volta de 3, 4 ou 5 dias ali exposto a essa doença, e depois com o tempo, o nosso próprio sistema imunológico, ele vem e reage e nós saímos curados aí deste vírus, certo? No caso da doença, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a doença, como eu disse anteriormente, a AIDS, esse vírus, então, ele vem e ataca justamente aquelas células que seriam responsáveis por fazer o quê? Por promover a defesa do organismo. Então, se as células que promoviam antes a defesa do organismo foram infectadas, o organismo vai ficar exposto a uma série de doenças. Então ele acaba morrendo com o tempo pelo quê? Pelas doenças que vêm de forma oportuna após a infecção pelo HIV, certo? Então, nesse caso, pessoal, se nós pegarmos, por exemplo, assim, a hepatite, no caso. Então, o vírus que causa a hepatite, ele pode viajar por todo o organismo, mas ele vai atacar somente quem? As células do fígado. Então, o vírus ele só vai atacar uma célula que ele tem afinidade. Então, por exemplo, ou a célula do fígado, por exemplo, nesse caso, as células de defesa e assim por diante, certo? Então, deve existir ali uma afinidade, então, entre o vírus e a célula que ele está parasitando. O vírus causador da gripe é o influenza, certo? Então, assim, geralmente, quando a gente fica exposto a uma doença, a gente passa a desenvolver, então, um alerta contra. Então, por exemplo, assim, se eu fico exposto à doença X e o meu sistema imunológico, ele consegue retirar essa doença do meu organismo, provavelmente essa doença X não vai me fazer mal durante um bom tempo, ou seja, um bom tempo por quê? Fala assim, todo ano eu pego gripe, é lógico, esse vírus ele sofre mutação, então assim, você vai pegar uma gripe de um vírus que tem uma variedade diferente daquela anterior, e assim sucessivamente. Mas assim, o sistema imunológico, depois que ele promove então a defesa do organismo, o nosso organismo fica imune àquela doença, até que o vírus sofra o quê? Sofra uma mutação. É só nós lembrarmos, por exemplo, da época que todos nós, pelo menos a grande maioria, já teve a catapora, né? A catapora, por exemplo, é causada por um vírus de nome varicela zoster, certo? E essa catapora, por exemplo, provoca então as erupções na pele, ela só acontece quando? Só acontece uma vez na vida, e geralmente ela acontece quando nós somos ainda criança. Geralmente, quando nós temos uma doença causada por vírus, o que acontece? Ou nós somos imunizados antes através da vacina, ou tomamos então esses anticorpos já prontos, certo? Vamos lá, o antibiótico ele não é eficaz contra uma doença viral. Por quê? O antibiótico ele vai ser eficaz contra quem? Ele vai ser eficaz contra uma doença causada por bactéria, porque o antibiótico ele tem a função de interferir no metabolismo da mesma, certo? No caso dos vírus, por que eles não são eficientes? Então, esses não apresentam uma estrutura celular, certo? Então, como ele não apresenta uma estrutura celular, não tem onde agir esse antibiótico. Então, o que acontece, pessoal? De forma errada, ou se acontecer de forma errada, o que não deve acontecer, a pessoa, por exemplo, ela tem uma doença causada por um vírus e ela começa, então, a tomar, então, antibióticos. O que acontece? Esses antibióticos, eles não terão efeito algum sobre os vírus, mas que mal ele faz para o organismo? Ele passa a selecionar bactérias que vão tornar-se resistentes a esses antibióticos. E depois, futuramente, quando aparecer alguma doença naquele organismo, o antibiótico em questão não fará efeito algum, certo? Então, assim, a automedicação não é interessante. E sim, para qualquer doença, procurar então o atendimento médico, certo? Então, hoje nós comentamos um pouquinho sobre os vírus. Espero que vocês tenham compreendido esse nosso resumo e aguardo vocês aí até a próxima aula. Então, até mais.